Na noite deste domingo, 22 de janeiro, o Fantástico está preparando uma matéria para tratar da questão dos índios e Yanomamis, sobre a fome, a dizimação, a situação de penúria em que eles vivem. Contudo, senhoras e senhores, esse jornalismo que vai ao ar carregado de mentiras e exageros, inverdades e paixões políticas, não condize com a realidade. Fato é que os índios Yanomamis estão famintos, sim, estão morrendo, sim. As cenas que a gente tem visto nas redes sociais no decorrer do dia de hoje é de cortar o coração, é deprimente. A gente não deseja que aquela situação possa ser experimentada nem para os nossos piores inimigos. Fato é que a questão é que esse lamentável episódio está sendo tratado com desonestidade intelectual. Por que eu digo isso? O território Yanomami, ele vai de uma parte do Brasil até a Venezuela, o território Yanomami. E esse território Yanomami, 60% dele fica dentro da Venezuela. Os índios eles têm livre trânsito nessas duas áreas, embora que esteja adentrando a um outro país, adentrando ao Brasil. E o que os acusadores não mencionam é que os índios que estão nessas imagens, imagens deprimentes, vale lembrar, são os índios Yanomamis do lado, que são oriundos do lado da Venezuela, que devido à fome provocada pela ditadura de Maduro, num afã de levar uma vida melhor, eles vêm para o lado do Brasil. Eles já vêm da Venezuela, chegam no Brasil com essa imagem, debilitados. Difícil para que nós, humanos, podemos ver iguais sobre essa condição. E isso ninguém fala. Eles estão usando a imprensa esquerdista, partido de esquerda, e o governo, a ditadura do Lula, se hermanaram para tirar proveito desta tragédia, atribuir ao governo passado, ao governo de Bolsonaro, com o claro objetivo de quê? Desviar as atenções para o desmando do governo Lula, conseguir recursos, verbas, doações estrangeiras para as ONGs, e sem contar que existe uma maldade por trás disso. O Lula já manifestou o desejo de reimplantar no Brasil o Mais Médicos. E ele, para justificar a vinda dos Mais Médicos, ele precisa explorar esse caos para trazer os mais médicos. Médicos cubanos, escravos, que vêm trabalhar aqui sem nenhuma qualificação, ao que a maior parte dos recursos recebidos como salário vai para a ditadura cubana. Vocês entenderam a jogada do Lula? Ele está usando uma desgraça, uma tragédia, que ele e a ideologia dele criaram ao favor dele e contra o governo Bolsonaro, que nada tem a ver com isso. Se você for nas redes sociais, você vai ver matérias dando conta que em 2008 houve dizimação de índios, em 2010 houve garotos índios morrendo de fome, em 2013 também houve esse mesmo fato lamentável. Quem eram os governos de 2006, 2010, 2013? Lula e Dilma Rousseff, respectivamente, presidente do PT. Então, nós temos que estar atentos,
Porque eles vêm tentando usar factoides para desviar a atenção do desmando do governo. Primeiro foi classificar os manifestantes de direita, os patriotas, como golpistas e terroristas. Não deu certo, caiu por terra, porque a verdade veio à tona e atingiu eles em cheio. Se apegaram depois ao fato dos cartões corporativos, uso dos cartões corporativos pelo presidente, divulgaram e acabaram dando um tiro no pé, porque ficou constatado que Bolsonaro gastou muito menos que Dilma e Lula. Criaram a narrativa de que no Brasil existe 120 milhões de pessoas famintas, quando dados da FAO, órgão da ONU que trata da alimentação, diz que é 4 milhões. Caiu por terra também, agora estão usando essa questão dos Yanomamis, que não são Yanomamis do lado brasileiro, são Yanomamis do lado venezuelano, que estão vindo para o Brasil, fugindo da ditadura sanguinária do Maduro, e de uma forma malandra, repito, ONGs, ditadura do Lula, ditadura do Maduro, a imprensa esquerdopata se emanaram, criaram essa narrativa e estão querendo atribuir a culpa ao presidente Bolsonaro. Sendo que o presidente Bolsonaro sempre lutou pela emancipação, pela independência do índio. Índio brasileiro esse que vive como escravo. Não pode produzir nem na sua própria terra. Para se ter ideia, minha amiga e meu amigo, o território dos índios Yanomami do lado do Brasil, ninguém pode entrar. Existe uma BR que corta a aldeia, o território, e ninguém pode entrar. Os índios meteram uma porteira. Só quem pode entrar lá são ONGs internacionais e alguns militantes de esquerda que apostam na desgraça e no caos, que usa os índios como meio para ganhar recursos, verbas, doações de artistas que deixam se levar, como Leonardo DiCaprio e outros, mas que não investe no bem-estar dos índios, muito pelo contrário, eles dão uma outra destinação a esses recursos recebidos. E ao longo desses 4 anos, a sacanagem deles foi limitada a quase zero pelo governo Bolsonaro. E eles estão sedentos de sacanagem, estão voltando com tudo no governo Lula. Essa verdade precisa ser dita. E a imprensa não diz. Repito mais uma vez, os índios Yanomamis que estão nessa situação deplorável não são os índios brasileiros, são os índios Yanomamis do lado da Venezuela, que estão vindo para cá para fugir da ditadura do Maduro e tentar fugir da fome conseguindo abrigo aqui. Então, senhoras e senhores, nós temos que estar atentos. O governo Lula, o que ele faz ao longo desses 22 dias de desgoverno, é semear o ódio, a perseguição, né? A vingança contra aqueles que não votaram nele, e se não votaram, fez muito bem, porque não é digno e merecedor de voto de pessoa que tem mais de 2 neurônios. E essa imprensa, que deveria ter um compromisso com a verdade, lamentavelmente, endossa essa narrativa, mesmo sabendo que ela não tem conexão com a verdade. A fome existe, sim, mas a maioria esmagadora desses índios são venezuelanos. Isso precisa ser dito. Lula precisa descer do palanque. Lula tem que entender que as eleições acabaram. Lula precisa parar com mentiras, irresponsabilidades, narrativas vazias, que tem como objetivo encobrir, desviar a atenção do seu desgoverno fracassado e dado ao insucesso, e começar a trabalhar, começar a governar, se é que ele sabe o que é trabalhar e governar. Duvido muito. Um elemento que, de uma forma estranha, no início da década de 70, perdeu um dedo e de lá para cá nunca mais trabalhou, dificilmente vai saber o significado da palavra trabalho.
E dificilmente vai saber o significado da palavra governo. O que a gente vê é um desmando. Ao invés dele falar das coisas boas que ele pode fazer, que até agora não fez, ele inventa de atacar um governo que já passou. É esse governo, em apenas 20 dias, que está derretendo o Brasil. Está esfarelando o Brasil. O dólar subindo, a bolsa caindo, empresas fechando, demissões em massa. A nossa moeda, como jamais vista, foi a mais desvalorizada no mundo na semana que passou. A fome aumentando, a fuga de investidores. A situação não é das melhores em apenas 22 dias de desgoverno. Botaram um porra louca, Fernando Haddad, para comandar a economia, só fala besteira. Parece que tem uma diarreia verbal. Quando vai para a boca, só exala, só solta M. E com isso, os investidores, os empresários estão correndo do Brasil, porque sabem que o Brasil tem tudo certo para dar errado. E essa desgraceira toda, essa infelicidade toda, essa destruição do Estado brasileiro acontece sob os olhos da imprensa, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e as Forças Armadas, que nada fazem para frear essa loucura que está levando o Brasil cada vez mais para o buraco no encontro com a Venezuela e com a Argentina. A verdade precisa ser dita. Tenta, minha amiga e meu amigo, para não repercutir a narrativa dessa gente irresponsável e criminosa, tente não repercutir. Esse vídeo que eu acabo de fazer, compartilhe o máximo para os amigos, para que eles possam tomar ciência do que verdadeiramente está por trás dessa questão dos Yanomamis. Tudo isso é lamentável. Um estadista ou um chefe de Estado, a condição que deram a Lula, não cabe a ele agir com responsabilidade, com mentiras, dividindo o nosso povo, enganando a nossa gente, arruinando a economia, gerando desemprego, jogando o país no buraco. Isso não vale, isso não pode, isso não deve, isso não é sagrado. Tenho dito e repito, o jeito de Lula tocar o seu regime está fazendo com que o Brasil seja alvo de um arruinar total. Com essa gente, do Lula e seus asseclas, o Brasil tem tudo certo para dar errado.